Boa Ah, noite, boa noite, Denise, e boa noite, Priscila. boa noite, Denise, boa noite, Jorge. Muito bem. É, a nossa ideia hoje é falarmos especificamente ou de uma forma mais pontual sobre a resiliência e, em específico, para essas pessoas que são urbanas como nós, né? Que vivemos nessa situação de urbanidade. Você é urbana, Denise? Nossa, totalmente, né? Carioquíssima da gema como eu sou, não tem como não ser urbana. E nesse urbanismo todo, a gente vive um cotidiano totalmente de estresse, né? Então, a resiliência é uma ferramenta de suma importância para a gente, né? Acho que ela é importante em qualquer tipo de civilização, de sociedade, mas para quem vive numa condição de estresse total, né? A gente vive plugado, né? 24 horas, né? Sempre sobressaltado, preocupado com alguma coisa, com algum tipo de tensão. Então, para nós aqui da cidade grande, né, para as pessoas da cidade grande no geral, é preciso ser muito resiliente, né, para poder a gente conviver com essa adversidade. Realmente a gente precisa estar trabalhando a regulação emocional, viver o momento presente, né? Para lidar com essas sensações, com esses estressores todos, sejam esses estressores ambientais, quanto os estressores emocionais, né? Em situações adversas da vida que podem acontecer, para que a gente possa seguir adiante apesar das adversidades, né? Eu ainda quero perguntar para a Priscila se ela se considera urbana. Me considero urbana, apesar de quase não pegar carro, porque meu consultório é a 2 quadras da minha casa. Ah, que privilégio. É um privilégio. Então, estou vendo você falar aí de trânsito. Eu praticamente só pego o carro para viajar ou no final de semana para fazer algum passeio. Eu evito bastante. Na verdade, uma das formas de regular as situações de estresse é fazer escolhas, né? Então eu escolho antecipadamente os horários de trânsito também, porque eu posso, né, por não trabalhar de carro. Mas sou Ok. urbana, apesar de gostar muito também da praia, né, das florestas. O Rio de Janeiro propicia muito trilha, estar em contato com a natureza. Então, um privilégio que a gente tem quando a gente mora nessa cidade maravilhosa. Viu que não sou só eu, É, né? Isso é característica de carioca, né? A gente é muito apaixonado pela cidade que vive, com todo o estresse que pode advir dela. eu já fiz há uns 10, 15 anos, eu fiz uma opção de vir morar perto do meu trabalho. Então eu venho a pé andando e também com isso eu não vivo o trânsito da cidade de São Paulo, né? E também de colocar a vida de uma maneira que eu saia pouco para a cidade e quando eu saio, na maioria das vezes eu vou de metrô ou vou de táxi e evito carros, né? Porque carro é uma situação extremamente desgastante e até eu não entendo muito como é que o governo federal continua dando incentivos para que a população compre o carro e quanto mais carros, maior ou mais pobre é a qualidade de vida da população. Eu quero dar a oportunidade para que cada uma de vocês duas fale um pouco, de maneira bem sucinta, o que cada uma faz, aonde trabalha, porque esse material ele tem uma ideia de ajudar o pessoal que vem, que já se inscreveu para o Congresso, de ter uma noção de quem vai estar no Congresso, quem vai estar falando, e vocês duas vão ter um papel bem importante no Congresso, né? Então, eu queria que primeiro a Denise e depois a Priscila dissesse assim, de forma rápida, no que você trabalha, qual a sua vida, qual a sua ocupação aí no Rio.
Então, me apresentando para vocês, meu nome é Denise Soria, eu sou professora universitária da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, né? Fiz opção pela minha escolha profissional muito cedo, né? Decidi ser enfermeira e atualmente ensino aquelas pessoas que fizeram a mesma opção que eu, né? Que escolheram a enfermagem como opção de vida. Que eu costumo dizer que a minha profissão não é escolha profissional, é opção de vida. E falando um pouquinho mais de mim, eu em 2004 eu iniciei o meu 2003, 2004 meu doutorado, né? E com a temática da resiliência, ela foi me apresentada na França, né? Numa conversa informal e eu já me encantei pela temática, comecei a estudar e como eu sou intensivista, queria entender o que acontecia no cenário da terapia intensiva, que nós estávamos produzindo um cuidado diferenciado, um cuidado, por vezes, que não era o esperado, um cuidado que não era aquele cuidado acolhedor, e eu comecei a querer entender como era a resiliência daquelas pessoas. Então, eu comecei a estudar resiliência. A resiliência é uma temática encantadora, né? Eu tive a oportunidade de participar do primeiro congresso da Sobrare no ano passado, e logo depois que eu defendi minha tese, eu criei um laboratório de pesquisa em resiliência e enfermagem na Unirio, o LAPRENF. Já convido vocês para participar no dia 10 de outubro do nosso 5º encontro de resiliência. Teremos o professor George como um dos palestrantes. Vai ser uma honra, Priscila, ter você, assim como os demais colegas, ou de áreas afins ou da nossa área. Então, acho que deu para me apresentar um pouquinho para vocês. Agora, eu queria ouvir um pouquinho de você, Priscila. Oi, Denise, legal. Depois eu vou pegar as informações sobre esse evento. Tenho interesse em participar, sim. Eu sou psicóloga clínica, né? Trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E em 2011, no congresso da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, a Paula Barrett, que é a autora dos programas Friends de Resiliência, veio ao Brasil. O congresso aconteceu em Florianópolis, e eu tomei conhecimento desses programas, que são programas para o desenvolvimento de habilidades socioafetivas, e que podem ser desenvolvidos tanto em ambiente clínico quanto escolares, que visam desenvolver justamente os fatores de proteção, prevenindo, assim, ansiedade e depressão, devido ao aumento da resiliência no sujeito. E aí eu decidi investir nisso e trabalhar mais com prevenção do que apenas com tratamento, e passei a representar os programas no Rio de Janeiro e Brasília. Então, eu fui à Austrália e me tornei uma treinadora de treinadores e a licenciada dos programas nessa região. E, desde então, venho ministrando treinamentos para formar profissionais que trabalhem com esses programas no Brasil. Já dei a capacitação em vários estados do Brasil, em parceria com outros licenciados também. E, recentemente, no ano passado, foi lançado, né, o Programa Adulto de Resiliência, que é um programa forte, mas não rígido, que ele foi inicialmente desenvolvido para trabalhar com professores e com os pais das crianças que participavam dos outros programas, mas hoje em dia ele pode ser trabalhado, enfim, em empresas, em hospitais também, né? E é muito interessante até que sejam feitas mais pesquisas com essa última faixa etária do programa, porque ela também foi lançada há menos tempo lá na Austrália, então tem menos pesquisa sobre a sua eficácia. Ela vem, então, desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal, assertividade, empatia, para que as pessoas lidem melhor com situações de estresse e aumentem seus fatores de proteção. Muito bom. Quando nós pensamos em situações urbanas, né, que nós vivemos dentro dessa condição de urbanidade, temos vários aspectos que impactam a nossa saúde, impactam a nossa vida, impactam a nós de maneira tanto mental quanto física, né?
E eu tenho percebido que isso é uma área de estudo de diversas áreas do conhecimento. Eu estive agora há pouco tempo nos Estados Unidos, em Minneapolis, num congresso desta área, e eu vi que uma grande preocupação é com relação aos impactos que tem no aspecto físico, quanto no aspecto psicológico ou psíquico. E essa é uma preocupação que eu tive desde o começo, quando comecei a trabalhar com resiliência lá em 2004, 2003. De verificar, de perceber, aprender aonde ela iria alcançar, né? Se eu fosse, então, me apresentar, eu diria assim, que eu comecei a trabalhar com ela nessa época, quando eu percebi que a resiliência não é, de maneira alguma, como estava saindo na imprensa, de que é a capacidade de sofrer e de aguentar o impacto e ser pau para toda obra, ser pé de boi, essas coisas horríveis que se falam na imprensa e na internet, e que, então, usa-se até isso para contratar pessoas numa empresa para que essa pessoa seja resiliente. Então, vem cá que nós estamos precisando de um pé de boi, estamos precisando de um pau para toda obra, um hands-off, e você vai aguentar tudo que a gente tem para te dar aqui, né? E foi exatamente essa perspectiva que eu comecei a trabalhar e a desenvolver. Quando eu terminei o doutorado, lá com a escala de resiliência, a primeira que saiu, eu já tinha noção de que o impacto da resiliência é muito além, é muito forte, é muito intenso na qualidade de vida e na saúde da pessoa. E foi por isso que em 2009, junto com alguns colegas, então nós organizamos a Sobrare e também foi nessa época que surgiu a escala nova em cima daquela anterior, mas agora ela ampliada e contextualizada para esse ambiente que é o da saúde e não mais da doença, né? Eu estou aqui na direção, porque na Sobrare eu sou o diretor científico, né? E então meu papel é estar junto com vocês, promovendo conteúdo bom, conteúdo saudável, tá? Eu sou psicólogo também, então estou junto com você, Priscila, e nós dois vamos fazer essa enfermeira entrar no eixo, ok? É difícil, hein? É mais fácil eu botar os psicólogos no divã. Eu vou primeiro fazer uma provocação para... Vou nessa ordem que nós já viemos aqui, que é primeiro a Denise e depois a Priscila, tá? Só de uma forma bem, assim, sucinta, qual é a relação que você pode fazer, Denise, com a resiliência e o adoecer físico, o adoecer mental das pessoas que vivem dentro de um contexto urbano, de cidades que têm aí, como São Paulo, 17 milhões de habitantes, como Rio, que é uma mega cidade também, cidades que têm 400 mil, 500 mil habitantes, né? Qual a relação que você pode fazer entre o adoecer físico e mental com a resiliência? Na verdade, George, eu não separo, né? Eu não consigo fazer essa dicotomia de adoecimento físico e mental. Para mim, a gente adoece. Né? Porque o corpo é corpo e mente, não é mente separada, cabeça, corpo e membro, que nem a gente aprendeu lá na Mágica do Saber, lá no primeiro grau, né? Então, para mim, a gente adoece como um todo, porque uma coisa leva a outra, né? Um sistema leva a outro, e a gente vivendo nessa cidade grande, a probabilidade de se adoecer é muito maior. Por que é muito maior? Eu acho que a resiliência é o indivíduo em equilíbrio. Então, se você vive numa cidade que tende ao desequilíbrio e tende a te puxar para o desequilíbrio, a probabilidade de você adoecer é bem maior, porque os riscos são maiores, na maioria das vezes, do que os fatores de proteção. Então, você puxa para o lado do risco e aí você desnivela a balança. Então, por isso que a resiliência é de fundamental importância nessas cidades, onde você tem um cotidiano adverso intenso, né? E, às vezes, você não tem fatores
que protejam, que deem equilíbrio nessa balança. E tem muita coisa envolvida. Tem pessoas que não conseguem se comunicar, não conseguem falar, né? E aí, se elas não conseguem colocar, se a boca não fala, eu costumo brincar com os meus alunos assim, quando a boca cala, o órgão fala, né? Então, se a gente não consegue trabalhar através da comunicação as nossas angústias, os nossos anseios, o nosso órgão, algum órgão, ou você vai falar pelo intestino, com uma diarreia, ou você vai falar com uma gastrite pelo estômago, né? Ou você vai falar pela garganta, ficando rouca, ou com uma esofagite. Então, nesse nosso cotidiano, a probabilidade de adoecimento, né, é muito grande. Então, acho por isso que é vital que o tempo todo o ser humano, né, busque o equilíbrio, tenda a fazer escolhas que mantenham essa balança equilibrada. Né? Então, a gente tem que o tempo todo estar buscando esse equilíbrio na cidade grande. Né? E a gente tem que ter o principal que eu acho, George, para não adoecer, é consciência dessas adversidades e do mal que ela pode nos causar. Se você tem consciência, você tem clareza, né, de que a gente vive, né, por opção numa cidade turbulenta como essa, então você tem que saber que você tem que abrir a torneira em algum momento, porque durante a semana vai enchendo o reservatório. Então, no final de semana, você tem que fazer opções saudáveis, porque a gente precisa manter esse equilíbrio diariamente. Mesmo que você abra mais a torneira no final de semana, todo dia você precisa abrir esse ralo, né, para as coisas ficarem um pouco equilibradas, para que a gente não adoeça realmente, né, para que a gente possa ter saúde, para que a gente tenha qualidade de vida, que eu acho que é essa a nossa busca hoje em dia. Né, Priscila? Concordo com a Denise, e para não ficar repetitiva, eu vou tentar dar um outro olhar, né? Eu também gosto muito dessa metáfora. A que eu uso é da panela de pressão, né? O pino da panela de pressão serve justamente para que ela não exploda. Então, a gente precisa realmente cuidar do nosso corpo físico através da regulação do sono, alimentação saudável, prática de atividade física e momento de calma regular para que a gente realmente não entre num estresse tão alto que a gente venha a sucumbir num burnout, alguma coisa assim. Mas como você tinha perguntado, Jorge, sobre uma forma mais macro, fiquei pensando na teoria bioecológica do Bronfenbrenner, que fala assim do microsistema e do macrosistema, né? E como se a gente for pensar no sujeito ali no microsistema, nas suas relações, como cada relação é intermediada por outras relações, ou seja, políticas públicas acabam interferindo diretamente na nossa forma de lidar com as situações e com isso os nossos fatores de risco ou de proteção, porque, por exemplo, dentro da tua pesquisa lá com professores, né, que acaba sendo o meu olhar também, uma vez que eu entendo a escola como um meio de prevenir, né, e levar o acesso a essa aprendizagem para maior número de pessoas, o professor ele pode estar vivendo situações estressantes na vida pessoal dele, que seria um mesossistema para o aluno, e isso modificando a relação dele nesse microsistema que é ele e o aluno, ou passando por situações mais adversas com baixos salários, né, ou estrutura precária das escolas, que seria uma coisa mais macro, pública, ou até o transporte escolar das crianças, ou um alagamento, ou as condições adversas que essa sociedade passa, né? E como a gente precisa realmente pensar no urbanismo, nas políticas públicas e no aprendizado de habilidades socioafetivas para que as pessoas sejam fortes para enfrentar essa adversidade, porque a adversidade vai acontecer, as pessoas morrem, as pessoas perdem emprego, as pessoas sofrem, enfim. Denise, quem tem se vista, né, trabalha também com sofrimento de doença e vida o tempo inteiro. Isso a gente não tem como evitar. Né? O que a gente pode fazer é continuar seguindo adiante. Muito bom. Eu vou complementar o que as duas falaram e
a Denise focou mais no lado pessoal e agora a Priscila trouxe esse aspecto mais até social, de quanto a própria sociedade precisa se preparar, não é, Priscila, para dar conta do estresse que nós vivemos numa grande cidade, né? Isso. O ano passado, Priscila, nós trouxemos aqui, para participar do primeiro Fórum Internacional de Resiliência, um profissional que trabalha na França, a serviço do governo francês, no norte da França, só para desenvolver resiliência na comunidade, na sociedade. Então, o próprio governo, por meio de políticas, colocando um profissional para trabalhar, desenvolvendo resiliência no ambiente universitário, corporativo e social, fazendo que houvesse um diálogo entre essas diferentes áreas, né? É riquíssimo esse aspecto que você trouxe, de que resiliência vai até nas políticas públicas. Eu tenho colocado de que a cidade grande, ela causa em nós, quero ver como é que você pensa isso, a tendência de sermos ou de vivermos de maneira extremada e rígidos. Sermos rígidos, sermos extremados, seja nos relacionamentos, quanto nas atividades. Às vezes eu vejo uma pessoa, um grupo de pessoas falando assim, eu vou para a academia. A pessoa faz 2 horas de academia e fica na academia 3 horas, 2 horas fazendo academia. E com isso, ela não lê, ela não se diverte, ela não fica em casa, ela não tem tempo para si, ela não tem tempo para os outros. E quando se conversa, ela diz assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Né? Mas ela experimenta as que faz de uma forma extremada ou com muita rigidez. Né? Como é que você vê isso, Priscila? De que a tendência, então, é de rigidez ou extremismo? Eu concordo com você. Seja a rigidez do corpo perfeito, né? A rigidez de ser dono do conhecimento, a falta de humildade também, a rigidez de que as coisas têm que ser da minha forma, do meu jeito, que eu sou o único certo, o único dono da verdade. Isso acho que tem bastante da geração Y, né? Conta, sim, também, muitas vezes. E eu acho que é importante também pensar que a gente não precisa ser rígido, a gente precisa ser forte. E o quanto que as relações se perdem, né? E relações essas que são dos mais fortes fatores de proteção para lidar com situações estressantes, ou seja, para o desenvolvimento de um comportamento resiliente. E é para essas relações que a gente tem que olhar. Quando a gente está na academia exageradamente, claro que é importante fazer atividade física, né? Mas atividade física de uma forma que não gere um dano para o nosso corpo, porque as pessoas também se lesionam muito quando elas acabam fazendo dessa forma extremada, né? Na busca da perfeição, e acabam se conectando com valores, e aí eu vou entrar por um outro aspecto, mas com valores que não levam à felicidade, porque se a gente for pensar nesse aspecto de felicidade, as pessoas numa cidade grande, elas estão muito mais voltadas para status, aquisição de bens financeiros, né, compras, consumo, estética, e nada disso leva à felicidade. As pesquisas mostram que a felicidade está em se relacionar, em viver o momento presente, estar com outros, né? Então, é importante também levar, enfim, essa ideia. Sobre políticas públicas, eu acho que é interessante lembrar também, eu imagino que vocês saibam, né, que a Fundação Rockefeller fomentou, o Rio de Janeiro é uma das 100 cidades resilientes do mundo que está recebendo esse investimento da Fundação Rockefeller para políticas públicas. E outros países assim, trabalham com prevenção de resiliência. Esses programas que eu represento, por exemplo, o governo de British Columbia, no Canadá, comprou o programa, então está em todas as escolas há mais de 7 anos. Então, essas políticas públicas precisam realmente estar abertas e buscando nas pesquisas, né? O que nem sempre acontece. Exatamente. Bom, vou para a última fase nossa aqui e quero perguntar a vocês assim,
De maneira sucinta, o que vocês acreditam que aconteceu que no Brasil resiliência ainda é um assunto tão pouco conhecido e conversado, né? E não é o mesmo em outros países. O que vocês acreditam que aconteceu no Brasil para se tornar assim tão pouco divulgado, né? As pessoas pouco conhecem a temática da resiliência. Bom, Jorge, eu acredito que, em primeiro lugar, é que apesar de vivermos uma era cibernética, né, a tecnologia ser top, mas as coisas ainda demoram um pouco a chegar aqui, né, as pessoas ainda não pesquisam tanto, né, nós brasileiros precisamos pesquisar mais, escrever mais, e precisamos de governantes, de políticos que se interessem mais pela sociedade. Né? A gente precisa, como a Priscila comentou, de políticas públicas que favoreçam pesquisa, que fomentem, de mais órgãos de fomento para pesquisa. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito que caminhar, porque a gente ainda não tem a prática diária da leitura, a prática diária da pesquisa, da inquietação, de correr atrás das nossas interrogações. Então, eu acho que a educação é o principal motivo pelo qual a gente ainda não tem uma proposta de resiliência discutida, avançada, com pesquisas, com verbas financiadas pelo governo. Nós vimos que no Japão a gente já tem um grupo estudando a resiliência nas catástrofes, né? Como é que aquelas cidades, diante da bomba atômica, diante das tsunamis, se reergueram, né, uma resiliência coletiva fantástica diante de uma situação de catástrofe. E o próprio governo, é interesse do governo, né, desenvolver isso nas pessoas. Aqui a gente tem uma minoria que estuda, que consegue chegar a um assento de uma universidade, né, e essa minoria não dá conta ainda. Né? Eu acho que compete a nós, apaixonados pela resiliência, compete a nós, entendedores de quão a resiliência vai produzir bons resultados para a sociedade como um todo, divulgar, fomentar, fazer discípulos, conquistar pessoas e ampliar esse leque, né? Então, eu acho que a chave, a resposta, Jorge, é educação. Falta para a gente ainda educação, falta berço, né? Falta o básico para a gente conseguir caminhar. E a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, estamos fazendo. Tem o encontro do LAPRENF, o segundo Congresso de Resiliência, mas é muito pouco nesse mundão, né? O Brasil é um dos maiores países do mundo, então a gente precisa de muito mais. Né, Priscila? Ouvindo você falar, eu fico pensando em dois aspectos, né? O aspecto do sujeito e o aspecto da cidade, né? Por um lado, ouvindo até você falar sobre o Japão e pensando assim sobre essa recuperação ambiental, capaz de num terremoto no Japão, uma estrada ser reconstruída em 2 dias, enquanto uma enchente em Friburgo se mantém depois de um ano e meio ainda em recuperação. E aí, isso é até complicado da gente falar, né, publicamente, porque eu acho que tem interesses de verbas financeiras, enfim, o quanto de desvio ou de perceber a importância de investir na recuperação, sem querer ganhar com isso, mas pensando no sujeito. E aí, pensando no sujeito, eu penso na prevenção. E aí, o quanto o Brasil ainda é um bebê quando se fala de prevenção. Quando a gente pensa na odontologia, por exemplo, né, é preciso a parceria com uma empresa, que é a Colgate, para fazer um trabalho de visita às escolas para prevenção da saúde bucal. E quando a gente fala de saúde mental, ainda há muito estigma, ainda há muito problema. Se a gente for pensar de 100 pessoas que sofrem de saúde mental, só 2 procuram ajuda. Isso é muito grave, na realidade. Isso acontece porque existe um estigma muito grande, porque se a criança tem medo, se ela é tímida, se ela está triste, se ela está desanimada, ela não recebe ajuda.
Agora, se ela está com dor de dente, vai no dentista, porque a gente pode falar sobre isso, a gente pode buscar ajuda para isso mais rápido. Você precisa estar quase querendo cometer suicídio para você ter ajuda de um profissional de saúde. Isso é muito triste, né? Grave, porque esses programas de prevenção em saúde mental para o desenvolvimento de resiliência trabalham justamente nas habilidades socioafetivas, já são uma realidade em outros países. Eu fico feliz ao perceber assim, que o Instituto Ayrton Senna, né, está investindo na pesquisa de habilidades socioafetivas nas escolas, porque eu acho que esse é o caminho para estar desenvolvendo a resiliência nas crianças e a gente conseguir ter sujeitos mais fortes para um mundo de adversidade, que é o que a gente vive. Até para poder lidar com essas situações, de ter um dilúvio e ter que ser resiliente, porque o governo não vai fazer, e tem que ter mutirão, e tem que ter trabalho voluntário para reerguer, porque, infelizmente, a gente não pode contar com as políticas públicas de uma forma segura, tranquila, como se o vínculo, né, se a gente fosse pensar assim, fazendo um comparativo da criança com o pai, de nós cidadãos com o governo, não fosse um vínculo seguro e estável, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É perigoso falar isso em época de eleição, né? Mas assim, e com quem que a gente conta, em quem que a gente confia, para que a gente tenha políticas sérias, né? E, enfim, um cuidado. É das nossas escolhas, né, Priscila? É hora de escolher agora. Exatamente. Mas está difícil, né, Denise? Escolher. Aqui no Rio tá. Afinal de contas, não resilientes, né? Eu vou levar para o último aspecto, para fechar a nossa conversa, até para o evento não ficar longo demais e cansativo para quem vai ouvir, né? Então, Denise, o que você vai apresentar no Congresso para que o pessoal que está nos ouvindo possa vir motivado para te ouvir? Então, no Congresso nós estaremos conversando sobre a resiliência e melhores práticas de saúde, né? Obviamente puxando um pouco a brasa para a área da enfermagem, que é a minha área. Nós vamos estar discutindo a resiliência como uma mola propulsora de qualidade de vida, qualidade de saúde e de melhoria, de qualidade de assistência também. A mesa vai falar sobre resiliência na educação. A Ana Elkamer, que já palestrou com vocês antes, né, aceitou o convite, a gente tem estudado junto o tema resiliência, e ela vai falar sobre a avaliação de professores. Eu vou falar justamente sobre o trabalho da resiliência dos professores, e outros profissionais que trabalham comigo vão falar sobre o desenvolvimento, o treinamento de professores para que eles desenvolvam a resiliência do aluno. E, finalmente, a Bia, que é uma outra convidada da mesa, é professora e vai dar o depoimento dela como professora de como ela tem feito esse trabalho de habilidades socioafetivas como um caminho da resiliência nas escolas aqui no Rio que ela trabalha. Muito bom. Eu vou estar falando sobre como fazer pesquisas em resiliência, desde o início, como preparar, escolher a amostra, a população a ser estudada, depois o mapeamento da resiliência, e depois como é que vai fazer o trato estatístico desses dados, né? A minha fala vai por aí. Bom, eu vou encerrar e deixar com que cada uma de vocês dê uma palavra de agradecimento pela atenção que vocês tiveram e vão ter, né? Vão ter daqueles que irão assistir. E eu já vou dizer assim que, Denise, eu te agradeço muito por você ter aceitado o convite do pessoal da equipe da Sobrare que fez, e por você ter dedicado esse tempo falando de resiliência. E aqui foi um bate-papo muito solto, muito leve. A ideia não era nós nos tornarmos intelectuais aqui na frente, né, porque nós vamos ter o tempo lá no dia do congresso, né, para falarmos o que sabemos de resiliência. Era só para ter uma interação legal, e te agradeço muito, e a você, Priscila, agradeço demais também por você ter aceitado o convite deles, e
quero dizer que quando chegar em São Paulo, nós vamos te receber aqui com todo o acolhimento, você vai conhecer como é que os paulistas são para receber, e você vai ser muito, muito bem-vindo aqui no Congresso. Obrigada, Ok? eu estou muito feliz de estrear no Congresso a Sobrare, que ano passado eu não pude ir. Estou muito feliz de fazer parte do time. Então, eu agradeço a Sobrare pelo convite, é sempre uma honra poder discutir sobre resiliência com pessoas que detêm um conhecimento ímpar, singular, né? Agradeço a atenção, né, dos futuros congressistas, né, nesse bate-papo nosso sobre resiliência, e espero vocês lá em novembro, para a gente ver o que o paulista tem, porque o carioca eu sei bem, né? Fiquem com Deus. Beijo. Ok. Priscila? Eu agradeço a atenção de todos e a gente se vê lá em São Paulo. Muito obrigada, especialmente à equipe da Sobrare, por ter me convidado para esse bate-papo online antes do Congresso, ter aceitado, né, e aberto todas as portas para a gente estar falando desse tema tão importante, que é a resiliência nas escolas e a prevenção em saúde mental. Ok, Priscila. A Sobrare fica muito feliz de ter trazido vocês nesse dia. A Sobrare é uma organização que ela tem como missão aglutinar as pessoas que conversam, falam sobre resiliência de uma pegada, numa maneira séria, científica e que a gente pode investir então. Vocês serão bem-vindas e assim como também todos os congressistas. Obrigado e até lá. Até lá. Vai ter muito sol chegando, em 2 cariocas, a gente vai esquentar essa cidade, hein? Ok. Tchau.